Bond. James Bond. O nome dele é Connery, Sean Connery, e o meu nome é El, Gabriel. Esse é o... Hello, bem-vindo a mais um vídeo do canal El Papo Londres, e eu sou o El Gabriel. Hoje eu vou falar sobre essa lenda do cinema que foi um dos maiores intérpretes do James Bond da história. Thomas Sean Connery era escocês e nasceu em Fountain Bridge, em Edimburgo, no dia 25 de agosto de 1930, e é lógico que ele é super famoso por ser o primeiro ator a interpretar, lá na década de 60, o famoso papel do agente secreto britânico James Bond. Sean Connery teve mais de 90 filmes no seu extenso currículo e também ganhou um Oscar em 1988. E vamos conhecer um pouquinho mais dessa lenda do cinema que acabou falecendo no dia 31 de outubro, aos 90 anos de idade. E vamos dar uma olhadinha em alguns desses filmes de grande sucesso que Sean Connery fez. Mas antes eu vou aproveitar para agradecer a todos que apoiaram e que vêm apoiando o nosso canal. E eu tenho o prazer de dizer que agora, a partir de hoje, passamos a fazer parte do programa de canais do YouTube que foram monetizados. Isso quer dizer o quê, gente? Que é muito importante pra gente, pra mim e pra Raquel, que você veja os comerciais antes de ver os nossos vídeos, pois é assim, né, que a gente gera receita, né, que vem uma grana pra gente, e aí dá aquele gás pra gente investir nosso tempo e ter ainda mais vontade de criar e trabalhar no nosso conteúdo. Eu e a Raquel agradecemos muito a todos que ajudaram a gente até agora, assinando e assistindo aos nossos vídeos, né? E espalhem aí, né, para os seus amigos e familiares nosso canal para que a gente cresça ainda mais no YouTube. Obrigado a todos e vamos ao vídeo. Sean Connery veio de uma família simples e era filho de pai católico e operário de fábrica. E sua mãe era protestante e trabalhava como faxineira. Sean Connery deixou a escola aos 13 anos de idade e trabalhou como leiteiro, poliu caixões, assentava tijolos como pedreiro, foi salva-vidas e foi também motorista de caminhão. Dava pra ver que ele fazia o que podia para sobreviver, né, gente? E o cara serviu ainda na Marinha e quase acabou indo para o Manchester United como jogador de futebol, mas acabou aí desistindo da proposta na época e acreditou mais no taco de ser ator. O Sean também posou de modelo para artistas do Colégio de Artes de Edimburgo para ter algum trocadinho, né, gente? Esse trabalho é clássico para alguns artistas, né, grandes aí, como a Madonna, né, até que fez isso no começo da carreira. Eu nunca fiz, nunca posei pelado. Será que esse é o segredo do sucesso, gente? É a vida do artista, eu vou te falar, gente, não é fácil. Eu que o diga, é uma suadeira daqueles pra gente conseguir trabalhar e se sustentar. E ser artista é muito mais do que ir pra Globo, como alguns pensam por aí. Hoje a gente tem o YouTube, né, igual eu falei pra vocês, que é um exemplo da gente seguir o nosso próprio caminho. E moving on, vamos continuar com o vídeo. Bom, nessa época aí de adolescência, né, ele também participou de um concurso de halterofilista. Devido ao seu porte atlético, ele era muito grande e o seu físico e beleza acabaram abrindo portas, né, para o Sean Connery. Ele foi fazer testes para trabalhar como ator devido à sua beleza e o seu primeiro trabalho foi num musical chamado South Pacific. A gente sabe aí que, como qualquer ser humano, seja artista famoso ou não, todos temos uns defeitinhos e probleminhas, e o Sean Connery não foi diferente, gente. Ele já teve alguns probleminhas na área fiscal e foi acusado algumas vezes de não pagar os devidos impostos no Reino Unido e na Espanha, onde ele tinha uma casa em Marbella. Mas depois aí ele provou, né, acabou provando que estava tudo em ordem com esses pagamentos e que não tinha nada de errado. Um outro defeito aí dele que causou muito problema para sua carreira foi o fato dele assumir que era correto bater em mulher. Pois é, em 1965, numa entrevista para Playboy, ele afirmou que não havia nada demais em dar uns tapas e bater numa mulher se ela não tivesse com a razão. Que coisa, hein, Sean Connery? Isso daí não foi nada legal, infelizmente, né, essa declaração. 20 anos depois, no programa da Barbara Walters, numa entrevista, ele chegou a dizer que não tinha mudado de ideia quanto a bater em mulheres, e isso acabou repercutindo, logicamente, muito mal na sua carreira e eventualmente aí diminuiu as suas ofertas de trabalho.
Só depois de muito tempo que o Sean Connery passou a dizer que a violência contra as mulheres não se justifica. Realmente é lamentável uma atitude assim de um cara tão importante para o cinema, mas ninguém é perfeito, não é Harvey Weinstein? Atitudes, gente, como essa de abuso e violência realmente devem ser discutidas e divulgadas, não importa de onde venham e de quem tenha feito. Lesson learned, right? Harvey Weinstein. Sean Connery foi casado 2 vezes. O primeiro casamento foi com a atriz Diane Cilento entre 1962 e 75, no qual teve seu único filho, Jason Connery, e dele veio o único neto, Dashiell. A Diane diz que teve um casamento conturbado com Sean Connery e que era abusada fisicamente e mentalmente. Já o segundo casamento foi com a artista plástica franco-marroquina Micheline Roquebrune e eles trocaram alianças no dia 6 de maio de 1975 em Casablanca, no Marrocos, e ele viveu com ela até morrer. Ela tem 91 anos e disse aí há poucos dias depois da morte dele que o Sean Connery morreu tranquilo na cama e que sofria muito com demência e já não conseguia se expressar nos últimos anos e que sofria muito com isso. O Sean Connery tinha uma mansão nas Bahamas, em Lefort Cay, e viveu nos seus últimos anos de vida por lá. O ator americano Robert Henderson deu aquele impulso aí pro Sean Connery estudar acting, atuação, e emprestou muitos livros para ele ler, e assim ele foi incentivado na carreira. Em 1957 ele pegou o papel principal no filme Blood Money, da BBC, onde ele fez um boxeador com a carreira em declínio e a partir daí já começou a chamar a atenção. Depois aí ele emplacou vários sucessos como Na Rota do Inferno, de 1957, Vítima de uma Paixão, de 1958, A Lenda dos Anões Mágicos, 1959, e o filme O Mais Longo dos Dias, de 1962. Foi a partir daí que ele recebeu o convite para fazer a franquia do famoso agente secreto James Bond em O Satânico Dr. No. Os produtores do filme adquiriram os direitos para filmar a história do personagem James Bond e eles queriam achar um ator para fazer o 007. Vários atores aí como Richard Burton e Cary Grant foram considerados, mas o Sean Connery foi o escolhido. Porém, o Sean disse aí mais pra frente numa entrevista que o cachê dele foi bem pequeno e que o orçamento não podia pagar os outros grandes atores famosos da época e que foi meio que por isso que ele foi escolhido. Porém, ele deu o troco e disse que não faria nenhum teste para o papel. Ele disse assim: eu já tenho experiência, fiz muito teatro, tenho esses filmes aqui na minha lista, então pega ou larga. E também tem o fato dele ter se dado muito bem com Ian Fleming, que era o escritor britânico que criou o personagem 007 James Bond. O Sean Connery tinha 33 anos quando fez seu primeiro filme como James Bond. E falando em filmes, eu vou deixar aqui um card sobre a vida do Sherlock Holmes, onde nesse vídeo tem umas sugestões bem legais de filmes, e vou deixar também um outro card de um vídeo que a Raquel fez sobre sugestões de filmes de terror, ok? Vai lá ver. Agora vamos falar um pouquinho mais da franquia do 007 do James Bond. O primeiro filme 007 contra o Satânico Dr. No, de 1962, fez muito sucesso e grana nas bilheterias. A história se baseia no Bond que investiga o desaparecimento de um agente britânico. I never fail, Mr. Bond. Depois veio Moscou contra 007 de 1963, onde Bond tem a missão de ajudar uma bela agente soviética a fugir de seu país para então tentar recuperar uma leitora de códigos na embaixada russa em Londres. So you're Tatiana Romanova. You look just like your photograph. How is she going to get the machine over to us? She's leaving that to me. She'll do anything I say. Anything. 007 contra Goldfinger, de 64. Nessa história, o Bond é encarregado de espionar o Goldfinger, um poderoso milionário que pode estar envolvido em ações criminosas. This is Mr. Goldfinger. Many people have tried to involve themselves in my affairs. Don't go back to your hotel, senor. They'll be watching you. 007 contra a Chantagem Atômica, de 65, aí ele tenta evitar a destruição de Miami por meio de uma super bomba que foi roubada pela Spectre. Come in.
007, danger sign for the world's most famous gentleman agent with a license to kill and a license to thrill. No 007 Só se vive duas vezes, de 1967, Bond investiga o sumiço de uma nave espacial americana e tem poucos dias para desvendar essa missão e tentar evitar a Terceira Guerra Mundial. Olha só o pepino que ele tem nas mãos. I am a trifle disappointed at the ease with which I could pull you in. Get down! I never take any risks. Em 71, temos o 007 e os diamantes são eternos. O Bond tem a missão de investigar uma possível existência de uma rede mundial de contrabando de diamantes, e nesse filme o Sean exigiu um grande cachê para participar do filme e disse já estar um pouquinho cansado do papel, mas acabou fazendo e usou o cachê, olha que coisa legal, para fundar a Scottish International Education Trust, que apoiava as carreiras de artistas escoceses emergentes. I do so enjoy our little visits, Mr. Bond. However potentially painful they may be. Who are you? Depois de um tempo livre do 007 dizendo que nunca mais queria voltar a fazer o papel de Bond, ele voltou no filme Nunca Mais Outra Vez, e que foi um fracasso de crítica e bilheteria nos anos 80. O filme não foi um clássico e foi um filme que não fazia parte da franquia dos famosos filmes do 007, tanto é que ele não pôde usar o famoso jargão "Meu nome é Bond, James Bond", e também não contou com a famosa trilha sonora feita por John Barry. Provavelmente aí o Sean Connery deve ter tido um grande cachê para ter mudado de ideia, né? Assim como Daniel Craig. Good to see you, Mr. Bond. Things have been awfully dull around here. I hope we're going to have some gratuitous sex and violence. I certainly hope so too. Bond, the game is over. Realmente o nome caiu como uma luva, né? Porque nunca mais, outra vez, o Sean Connery seria o James Bond. E ele disse que não gostava muito de fazer o papel de James Bond e temia ficar preso a esse personagem por muito tempo e que não conseguiria fazer outros personagens. No fim, aí ele fez as pazes com o 007 e fez muitos filmes bons e se provou aí como um ator bem diversificado. Depois de deixar a carreira de franquia do Bond em 1971, ele conseguiu fazer filmes bons e diversificados, né, como O Homem que Queria Ser o Rei, de 1975, com Michael Caine, que aliás era o melhor amigo do Connery. O filme também conta com Christopher Plummer e conta a história de dois ex-soldados britânicos que decidem explorar os países ao redor e pretendem fazer sucesso e viver como reis. Outro filme de muito sucesso é O Nome da Rosa, um filme de 1986, baseado no romance de Umberto Eco. A história se passa em 1327, né, com Sean Connery fazendo o papel de William de Baskerville, um monge franciscano, e tem o Watson von Melk, que é o Christian Slater, que faz o noviço. Eles são chamados para resolver um mistério mortal em um remoto mosteiro na região norte da Itália. É super lindo o filme, vale a pena ver. Em 1988, a sua atuação foi realmente reconhecida e o ator ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua interpretação de Jim Malone no filme de Brian De Palma, Os Intocáveis, o filme de 87. É um filmão daquele, gente, de gangster, com muita ação, e o Sean Connery faz o policial Jim Malone e o Robert De Niro faz o Al Capone. Imperdível. Somebody messes with me, I'm gonna mess with him. I wanna get Capone. Sucesso de bilheteria, que é diversão para toda a família, foi o Indiana Jones e a Última Cruzada, onde ele fez o papel de Henry Jones, né, o pai do Indiana Jones, feito pelo Harrison Ford. One Jones is not enough. Dad? Junior? Don't call me that, please. Follow me! I know the way! And in this sort of race, there's no silver medal for finishing second. Outro filmaço é A Caçada ao Outubro Vermelho, de 1990, onde ele interpreta o capitão Marcus Ramius, que é o comandante do Outubro Vermelho, que é um moderno submarino russo, e ele desobedece ordens superiores e navega em direção à América.
Gente, olha aqui umas coisas inacreditáveis, né? Olha só, o Sean Connery não quis fazer o papel de Gandalf no Senhor dos Anéis. Você acredita nisso? Ele era o favorito pro filme, né? Mas não gostou ali muito do roteiro do personagem na época e disse não. Ele também disse não a bye-bye milhões e milhões de dólares do cachê que foram para o Ian McKellen. Ele também recusou papéis como Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, e o mentor de Neo no filme Matrix. No ano de 2000, ele foi condecorado com o título de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II e virou Sir Sean Connery. Ele disse que foi um dos dias que ele teve mais orgulho na vida. O seu último filme foi A Liga Extraordinária de 2003, e nesse filme, gente, olha, foi um fracasso de bilheteria e crítica, e o Sean Connery disse que odiou fazer esse filme, que não gostou de trabalhar com o diretor Stephen Norton, chamando-o até de louco. Olha que bafo enorme. Depois aí desse filme, ele foi viver sua vidinha de 007 aposentado e milionário com sua esposa Micheline Roquebrune na sua mansão nas Bahamas. Indiscutivelmente, Sean Connery é uma lenda, né, gente? Isso é fato. Independente das suas estrelices ou a fama de bater em mulher, ele tinha, olha curioso, 2 tatuagens. Uma em homenagem aos seus pais, que dizia mamãe e papai, e a outra com a inscrição Escócia para sempre no braço direito, pois ele era um grande defensor da independência da Escócia, tanto que doou muito dinheiro em defesa do seu país. Ele foi considerado o mais importante de 007, né, e não ficou refém do personagem, fazendo vários outros filmes na sua carreira, mas no final ele acabou aí pegando uma birrinha de Hollywood e resolveu ficar longe das câmeras, vivendo uma vida de anonimato e reclusão nas Bahamas. Ele acabou escrevendo um livro de memórias em 2008 chamado Being Scot, né, sendo um escocês ou ser escocês, no qual conta sobre sua infância, seu trabalho e sua vida. Ele tem boas recordações e menciona que foi um prazer, por exemplo, trabalhar com Alfred Hitchcock no filme Marnie, Confissões de uma Ladra, de 1964. Foi um prazer, Sean Connery, e eu espero que você esteja jogando uma partida bem legal de golfe aí em cima, já que ele era um super fã do esporte. That's it, people! Fica aqui minha homenagem a essa grande lenda do cinema, o Sir Sean Connery. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre esse grande ator. Don't forget to subscribe to our channel e não se esqueça de deixar um like, ok? Thanks for watching this video. Me vê aí um martini batido, não mexido, ok? A medium dry martini, lemon peel, shaken, not stirred. Vodka? Of course. A martini, shaken, not stirred. Oh, that's stirred, not shaken. That was right, wasn't it? Perfect. Cheers. Cheers. Valeu, galera. See you soon. Fui.